Decisões. Tô com um livro aqui fantástico e eu quero ler um trecho para você. Lá em João 21:15a diz o seguinte, isso aqui falando da Bíblia, da palavra. Lá ele diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Jesus, ele tem uma maneira maravilhosa de nos restaurar quando a gente cai, quando a gente erra, sem precisar nos atacar, sem precisar nos criticar, sem precisar nos... enfim, sem nos humilhar. E uma dessas formas, ele nos leva, na verdade, a um lugar reservado para que a gente possa reafirmar. Então, quando nós erramos, quando nós cometemos os nossos erros, os nossos pecados, ele não vem com, como era dito, ele não vem com Deus vai matar você, Deus vai pesar a mão. O que Deus mais quer, ele não é sacrifício. O que ele mais quer não é sacrifício, mas é misericórdia. O que ele mais quer não é morte, mas é vida. Não é decadência, mas é crescimento. Não é ataque e humilhação, mas é acolhimento e não é nem recompensa, como que chama? Quando uma pessoa oh meu Deus, reconhecimento, né? Então essas são as coisas que fazem parte de Deus. E Pedro, ele falhou miseravelmente, que ele falou, não, eu amo você mais do que todos esses. E foi o cara que abandonou. Foi o cara que, quando mais precisou, ele abandonou Jesus. Pedro falhou miseravelmente com o seu Senhor quando fugiu com os outros discípulos do jardim do Getsemane. Depois ele publicamente negou a conhecer Jesus. Pedro deve ter se questionado se seria capaz de ser discípulo, mesmo tendo sido tão infiel. Às vezes a gente erra, a gente comete as nossas falhas, os nossos erros, e a gente pergunta, será que eu consigo ainda ser um discípulo de Cristo, mesmo tendo sido tão infiel? Pedro passou por isso. Ao começar um ano novo, pode ser que você tenha a dolorosa consciência de ter falhado com o seu Senhor de muitas maneiras diferentes. Talvez você não tenha sido fiel, talvez tenha desobedecido a palavra dele para você, dada a você. Jesus quer levá-la a esse lugar reservado como fez com Pedro. Se até aqui você ouviu algo de Deus e fez algo diferente, está tudo certo. Tudo certo no sentido de que não precisa se martirizar, não precisa se... eu não posso, eu não consigo, se vitimizar, não. Já fez coisa errada, ok, não interessa. Deixa para trás as coisas que ficaram para trás, mas agora prossiga para o alvo. E é isso que Deus quer. Ele quer trazer para esse lugar reservado, para trazer a consciência do seu amor por ele. Não é nenhuma questão de, sei lá, se eu mereço ou não mereço. O que Deus quer é trazer você para esse lugar, onde você reafirme esse amor, para que você compreenda como Ele te ama e lembre das primeiras obras de como você amava Jesus e restaure esse amor para prosseguir para o alvo. Ele não vai repreender você, ele não vai humilhar você, ele vai pedir para que você examine seu amor por ele. Ele perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Se sua resposta for sim, Senhor, ele irá reafirmar sua vontade para você. Se você o ama, irá obedecê-lo, igual tá lá em João 14:15, que vai dizer... Vou pegar aqui, abrir aqui rapidinho e mostrar para você. João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. É isso que está escrito em João 14:15. Jesus não precisa de suas resoluções, do renovar dos seus compromissos ou de suas promessas, de se esforçar ainda mais esse ano. Se sua resolução para obedecer a Deus no ano passado não ajudou a ser fiel, não trará sucesso novamente nesse ano. Não adianta a gente tomar as mesmas decisões que tomamos ano passado e querer que as coisas sejam diferentes nesse ano. As suas ações te trouxeram até o momento onde você está agora, mas o que vai te levar para um lugar diferente, para um momento diferente, são ações diferentes. É simplesmente isso. Não tem como você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso é insano. Se você verdadeiramente o ama, irá servi-lo de maneira excelente como ele espera. Então,
o nosso amor, ele não é expresso simples e puramente pelas palavras, mas ele é expresso pelas atitudes. Então, quando a gente ama, no caso de Deus, a gente segue os mandamentos, porque a gente sabe que ferir um mandamento é como ferir a Deus, e a gente já faz isso diariamente. Então, o quanto mais a gente puder não fazer isso intencionalmente, mas que isso seja algo esporádico. Quando esses erros forem algo esporádico, aí nós sabemos que estamos na direção certa. Agora, se diariamente nós escolhemos ferir o coração de Deus, isso precisa de transformação. Se constantemente você sabe, cara, isso tá errado, eu continuo fazendo, isso tá errado, eu continuo fazendo, e não há luta. Porque aqui não tem a ver tanto com a vitória, tem a ver com a luta. Sabe, às vezes a gente vai passar a vida inteira encarando um pecado, encarando um erro, encarando uma falha, mas é a luta que tem a ver conosco. O que Deus espera de nós é a luta, é a vontade de vencer, é ouvir a palavra de Deus e obedecer. Quando errar, reconhecer. Saul foi rejeitado por Deus, mas ele quis manter as aparências. Ele não se humilhou e pediu perdão. Se isso tivesse acontecido, a vida dele seria completamente diferente. Agora, Davi, sempre que errava, ele se humilhava. Mesmo sendo um sanguinário, mesmo sendo um assassino, mesmo sendo um promíscuo, mesmo pegando a mulher dos outros, mesmo fazendo toda a cagada que Davi fez, ele se humilhava de todo o coração. Ele realmente se arrependia quando ele errava. Isso o fez ser reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Deus, ele espera de nós um coração ensinável e alguém que está disposto a tentar, que está disposto a crescer, que está disposto a se relacionar com ele. Relacionamento. Se hoje a gente tiver que tomar uma decisão, que não seja a decisão, eu vou fazer mais isso, eu vou fazer mais aquilo, mas a decisão de nos relacionarmos com Deus. E às vezes a decisão de se relacionar com Deus vai ser uma decisão prática. Não, eu decido que todo dia de manhã cedo, antes de eu fazer qualquer coisa do trabalho, eu vou me relacionar com Deus. Eu vou ler X capítulos, vou orar e vou fazer isso. Wellington, mas isso é uma coisa mecânica. E o dia que eu acordar e não sentir vontade? E o dia que eu acordar e Deus não... eu não senti a presença de Deus. Essas decisões fazem sentido. Quando você decide amar e decide andar com Deus, a gente sabe que a gente conhece a Deus é pela palavra, é pela oração, é pelo tempo gasto. Então decidir ter tempo com Deus é decidir amar a Deus, é decidir conhecer a Deus. Quando a gente coloca Deus como a prioridade, significa que Ele tem a primícia do nosso tempo. Quando a gente coloca Ele ali nas primeiras horas do dia, antes de tudo, antes do trabalho, mostra quem é o nosso Senhor. Que a gente consiga tomar as decisões que levam para esse lugar, para o lugar de relacionamento com Deus, para o lugar de intimidade com Deus. Essa é a decisão que faz sentido. Wellington, o que é uma decisão? Decisão, ela vem do latim, é decidere, se não me engano. De vem de tirar fora, acho que até tinha anotado aqui. De, ele vem de fora, e caidare significa de cortar, ou seja, decidir significa cortar fora. Então a gente tem que decidir, a gente tem que cortar fora as outras opções. Porque a gente fez uma cisão, decisão. O que é uma cisão? Separar, a gente precisa decidir. Se tem duas opções, decida. Corte fora aquela opção que não faz sentido e fique com a opção que você decidiu ficar. E que não haja nunca mais segunda opção quando houver essa cisão. Que a gente jogue fora a outra parte e que viva somente aquilo que nós decidimos fazer.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, coloca aqui nos comentários. Wellington, fiquei com alguma dúvida com relação a algum assunto, manda pergunta aqui que eu vou ter o maior prazer de responder cada um de vocês. Se inscreve aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho. Dessa forma você tem acesso. Você vai receber receber esses vídeos conforme a gente for postando. Eles vão aparecer pra você, tá bom? Um grande abraço pra você, fica com Deus e a gente se vê. Vamos fazer uma oração antes? Pai, eu agradeço por cada pessoa que chegou até aqui, por cada pessoa que ouviu essa mensagem, que elas consigam decidir, que elas consigam aprender a viver com o Senhor, que elas consigam aprender a colocar o Senhor como a prioridade. Pai, que o trabalho não venha consumir a mente dos seus filhos, mas que em todas as coisas eles tenham o Senhor como a prioridade, porque é do Senhor que vem toda prata, todo ouro, toda saúde, toda oportunidade, todo recurso. Então que a gente tenha essa consciência e essa confiança no Senhor. Esse é o nosso pedido nesse momento, Pai. Pelo nome de Jesus nós oramos. Amém.